Você não vê a matriz satânica da nossa cultura? A cultura moderna, ela é, sem que ninguém note, porque o pai da mentira não faz estardalhaço, a cultura moderna, ela é toda ela profundamente satânica, porque os seres humanos se sentam no trono de Deus, no trono do bem e do mal, para dizer: eu sei como deveria ser. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos vivendo, rememorando o momento de nossa salvação, a grande vitória de Cristo. Nesses momentos aqui em que nós acabamos de nos ajoelhar em silêncio para adorar o amor que nos salvou, a igreja reconhece que naquele momento, no momento da morte de Cristo na cruz, nós fomos salvos. É interessante nós entendermos que, numa visão mais mundana, as pessoas não enxergam a vitória de Cristo no momento da sua morte. É mais fácil a gente explicar para quem não tem fé, é mais fácil a gente explicar para os pagãos que Jesus venceu no domingo de manhã, quando o túmulo se abriu e ele ressuscitou. Vitória! Jesus ressuscitou. Mas se nós formos olhar 2000 anos de igreja, nós iremos ver que essa explicação que diz que Jesus é vitorioso porque ressuscitou no domingo de manhã, é uma explicação muito recente. São teólogos, deixa eu dizer, são novatos, novatos que não ouviram os séculos dos santos, dos doutores, dos místicos, que nos ensinam que a vitória aconteceu na morte. Por quê? Porque nós precisamos entender quem foi o maior derrotado. Se o maior derrotado por Cristo foi a morte, bom, então tudo bem. Ó morte, onde está a tua vitória? Diz São Paulo. Ó morte, onde está teu aguilhão? De fato, Jesus venceu a morte. Mas a morte não foi o maior derrotado. A luta de Cristo foi uma luta contra Satanás e contra os seus anjos malignos. E é por isso que o mundo moderno, sem fé, não acredita em Cristo, e se acredita, não entende a vitória de Cristo. Por quê? Porque a vitória de Cristo, meus filhos, foi uma vitória contra poderes malignos, invisíveis, espalhados pelos ares. Não é contra a carne, não é contra o sangue que nós lutamos e que Jesus lutou. Então, para entender o que aconteceu na Sexta-feira Santa, nós precisamos ir lá atrás, antes do paraíso terrestre, antes de Adão e Eva, na criação, quando Deus criou o céu e a terra. Nós dizemos isso no nosso creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. O céu e a terra, ou seja, o céu é o invisível, são os anjos. A terra é o visível, é esse mundo aqui. Deus é o Criador de todas as coisas invisíveis.
Deus é o Criador dos anjos, e quando Ele criou os anjos, Ele os criou, dando aos anjos uma variedade enorme de graças. Se tem uma coisa que prova a criatividade de Deus, é a criação dos anjos. Os anjos são todos diferentes um do outro, e são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anjos, miríades e miríades de anjos, todos muito diferentes um do outro. Nós somos todos parecidos um com o outro. Os anjos são assim. É como se a diferença de um anjo para o outro é como se fosse: você vê um cachorro, você vê um gato, um cavalo, uma girafa, um elefante, uma borboleta, uma minhoca, uma ameba. É tudo diferente. Não é como nós, iguais um ao outro, João, Maria, Antônio, José. Os anjos são muito diferentes um do outro. Por quê? Porque Deus criou anjos gloriosíssimos para servi-lo lá no céu. Criou anjos que têm menos glória, menos poder, menos inteligência. Deus foi criando os anjos com uma variedade imensa, cada um com uma missão. E Ele criou um anjo que era o mais dotado de todos os anjos. Diante dos anjinhos pequenos, aquele anjo maravilhoso parecia um Deus. O nome dele, Lúcifer, ou Satanás, ou Belzebu, o chefe dos demônios. Foi criado como um anjo bom. Nessa fase da criação, nesse momento da criação, os anjos não tinham visto Deus face a face ainda. Os anjos foram criados e eles então enxergaram naquele momento, todos eles eram felizes. É interessante que os exorcistas, quando eles querem expulsar um demônio, e eles forçam o demônio a pensar nessa fase da criação em que eles eram felizes. Não era a felicidade do céu, porque eles não viam Deus face a face, mas havia uma felicidade natural. Quando os exorcistas forçam os anjos de ver como eles eram felizes, eles sofrem por isso, porque perderam aquela felicidade que eles experimentaram. Eles se lembram, eles sabem como era. Deus os criou para serem felizes, mas criou cada um com uma missão, e isso aqui já nos ajuda muito. É importante você saber disso. Você é a sua missão. Você foi criado e você tem uma missão. Nós temos uma noção seguinte, que é o homem moderno. Nós estamos assim: vamos fazer um discernimento vocacional. E o que é para nós discernimento vocacional? É o seguinte: eu vou decidir o que eu quero. Aí as mães dizem: meu filho quer ser engenheiro, meu filho quer ser mecânico, meu filho quer ser sapateiro. O importante é ele fazer o que ele quer. Tolice. O importante é ele fazer aquilo para o qual ele foi feito. Nós temos que descobrir. Gente, sabe o que é discernimento vocacional? É você descobrir por que Deus criou você. A gente vai descobrindo aos poucos. Nós não somos anjos. A gente vai descobrindo aos poucos, vai fazendo as coisas na vida, vai buscando e vai descobrindo. Por exemplo, eu, desde cedo, desde muito novinho, eu sabia que Deus me queria como padre. Só que eu não sabia que eu tinha que renunciar às coisas. Então eu queria ser padre, queria ser engenheiro, queria ser casado, queria ser militar, eu queria tudo. Depois eu fui descobrindo que para ser padre tinha que renunciar às coisas. Depois que eu fui padre, por exemplo, eu descobri que Deus me queria, sendo padre,
tendo um site. Quando eu fui ordenado padre, não existia nem internet. A internet nem existia ainda. Mas eu fui descobrindo aos poucos o que é que Deus queria para mim. Nós somos humanos são assim. A gente vai descobrindo aos pouquinhos o que Deus quer conosco. Só que com os anjos não é assim. Os anjos, no momento da criação, eles já nascem com a ideia clara do que é que eles são, qual é a missão deles. Isso quer dizer o seguinte, olha que coisa maravilhosa: o seu anjo da guarda, quando ele foi criado, ele sabia que ele era seu anjo da guarda, você nem existia, e ele já tinha a noção de quem você era, a ideia, a verdade de quem você era. Ele foi criado para você, ele tinha uma missão. Olhem a humildade dos nossos anjos da guarda, eles aceitaram. Meu anjo da guarda, o anjo do padre Paulo Ricardo, olhou para cima e viu lá em cima os serafins, os querubins, os tronos, as dominações, potestades, bilhões e bilhões de anjos gloriosos lá no céu. Perdão, eles ainda não viam Deus face a face. Quando eu digo aqui céu, quer dizer no invisível, né? Eles viram aqueles anjos gloriosos, assim, maravilhosos, assim. Olhou para aquela que era a missão que Deus deu para ele, que é levar o Paulo Ricardo para o céu, como se dissesse assim: ah, só sobrou isso aqui para mim? É isso que eu sou? É essa a minha missão? Eu aceito, feliz, e entrou no céu. Essa é a aprovação dos anjos. Os anjos foram provados por Deus quando eles aceitaram ser quem eles eram, ser aquilo que é a missão deles. O ser deles é a missão deles. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para você entender Lúcifer. O maior de todos os anjos, o mais glorioso de todos os anjos, foi criado para servir Nossa Senhora. O maior de todos os anjos foi criado para servir Nossa Senhora, para que ela fosse maior do que ele. Lúcifer viu no momento da criação, Nossa Senhora não existia ainda, ela não tinha sido criada, mas no momento da criação, Lúcifer viu a verdade de Nossa Senhora, a glória de Nossa Senhora, a grandeza de Nossa Senhora, como ela é o espelho da justiça, é o espelho de Deus, como ela refletia a grandeza de Deus. No momento da criação, Lúcifer viu a alma de Nossa Senhora e viu Deus refletido no fundo da alma dela, e ele entendeu que ele sempre seria o número 2, ela seria o número 1, a maior de todas as criaturas seria Nossa Senhora, não ele. E ele disse: não servirei, estou fora, não vou ser isso, não obedeço, não vou cumprir essa missão. E ao rejeitar essa missão, o que é que fez Lúcifer? Rejeitou a si mesmo. Por quê? O que é que eu estou dizendo para vocês? A missão é o ser. Você é a missão que Deus decidiu para você. Se Deus decidiu que você ia ser um padre careca, magrelo, orelhudo, dentuço, que ia ter um site na internet, ia morar na Cuiabá quente, vigário do Cristo Rei, ontem fez 13 anos,
que o Padre Overlan é pároco do Cristo Rei e eu sou o vigário debaixo da bota dele. É brincadeira, é um pároco muito bom. Mas vejam, Deus sempre quis que eu tivesse um pároco que foi meu aluno. Ele decidiu isso. E eu fui descobrindo o meu ser, a minha missão. E você também precisa descobrir o seu ser e a sua missão. Você que é mãe, quando nasce seu filho, claro que você é mãe boazinha, né? Você diz assim: ai, que lindo! Mas fala a verdade, mãe, foi uma surpresa, não foi? O filho não tinha a cara que você esperava. Você imaginava diferente. Não adianta, vocês não são videntes. Vocês podem ser muito boazinhas, mas videntes vocês não são. Vocês não viram o rosto do filho de vocês no ventre. Quando apareceu a cara, você disse: opa, é esse aqui que eu vou ter que amar. Ah, eu amo tanto, é tão lindo. Mas você decidiu. Você decidiu amar. Então assim é a criação. Se a gente não entende a criação, a gente não entende o pecado. Se a gente não entende o pecado, a gente não entende a redenção e a Sexta-feira Santa. Deus fez anjos, seres espirituais inteligentíssimos, que sabiam qual era a missão deles. Mas os santos teólogos nos dizem que talvez, baseado na Bíblia, talvez 1/3 dos anjos se revoltou. 2/3 disseram humildemente: faça-se em mim conforme a tua palavra. 1/3 se revoltou e disse: não servirei. E aí São Miguel, que era um anjo menorzinho, usou uma bomba atômica e disse: quem como Deus? Vocês não são mais sábios do que Deus. Quem como Deus? Mas mesmo assim os anjos, uma vez que eles decidem as coisas, eles decidem e decidem e não voltam mais. Infelizmente, miseravelmente, tem gente que acha que Deus vai dar uma chance para os demônios no fim dos tempos. Ah não, imagina se Deus vai condenar alguém ao inferno. Gente, os anjos não querem uma chance. Os anjos não voltam atrás, assim como as pessoas mortas não voltam atrás. Quem volta atrás, quem se arrepende e muda de ideia, é quem está vivo ainda. Uma vez que você morreu, não tem mais como você voltar atrás. É importante vocês entenderem isso. Esse é o mecanismo das almas separadas. O puro espírito, anjo, ou as almas separadas, o puro espírito, ele fixa sua vontade e ele não volta mais atrás. Anjos não se arrependem, nem os bons nem os maus. Almas não se arrependem, uma vez que elas se separam dos corpos. Você quer se arrepender? Aproveita, é agora. É agora. Então, os anjos, eles viram o que eles tinham que fazer. Lúcifer viu o que ele tinha que fazer, ele se revoltou: não servirei, eu não quero ser o número 2, eu quero ser o número 1. É isso que quer dizer quando a gente diz que Lúcifer queria ser Deus. Não é que Lúcifer queria ser igual a Deus, ele sabia que ele não podia ser igual a Deus, mas ele queria uma coisa contra a vontade de Deus. Quando você quer uma coisa e Deus quer outra, e você diz: mas eu quero a minha vontade, você está se comportando como se você fosse Deus.
Porque as criaturas conhecem a vontade de Deus e dizem amém. Deus é bom, Deus é sábio, Deus sabe o que é melhor para mim. Quem sou eu? Gente, olha a soberba. Deus chegar e dizer: Deus, você não sabe como deveriam ser as coisas, senta aí na cadeirinha de aluno e anota, porque eu vou ditar para você como deveriam ser as coisas, porque o mundo está todo errado. Eu sei como deve ser o mundo, eu sei. Deus errou ao fazer o mundo. Ele fez homem diferente de mulher, deveriam ser iguais. Eu sei como deveria ser o mundo. Ele fez cabeludos e carecas, deveria ser igual. Ele fez inteligentes e menos inteligentes, deveria ser igual. Ele fez musculosos e magrinhos, deveria ser igual. Ele fez altos e baixos, deveria ser igual. Eu sei como deveria ser. Deus fez tudo errado. Você não vê a soberba satânica que é isso? Você não vê a matriz satânica da nossa cultura? A cultura moderna, ela é, sem que ninguém note, porque o pai da mentira não faz estardalhaço. A cultura moderna, ela é toda ela profundamente satânica. Porque os seres humanos se sentam no trono de Deus, no trono do bem e do mal, para dizer: eu sei como deveria ser. Existe um filósofo moderno que morreu no ano de 1900, chamado Friedrich Nietzsche. Ele morreu louco num manicômio em Turim, na Itália. Era alemão, mas ele escreveu num dos seus livros o seguinte: se os deuses existissem, como poderia eu suportar não ser um Deus? Logo, os deuses não existem. Ele é ateu. Ou seja, claramente é uma realidade satânica. Como que, veja, se existe um Deus, quer dizer que eu não sou Deus. Se Deus existe, então eu não sou Deus. Se Deus existe, Ele sabe como são as coisas, e eu tenho que obedecer. Ele é sábio, eu sou ignorante e aprendo com Ele. Ele é bom, eu preciso aprender com a vontade dEle, preciso obedecer. Ele é poderoso, eu sou impotente, tenho que me submeter. É assim que é Deus. Lúcifer chegou e disse: não. Deus quer que eu sirva a essa mulher, que ela seja mais do que eu. Não servirei. Não quero saber. Deus está errado e eu estou certo. Veja, você se centrou no trono de Deus, você tomou uma atitude para dizer: Deus está errado. Assim acontece também quando você é tentado. Quantos de nós somos tentados a nos revoltarmos contra Deus? Acontece uma morte na sua família, uma doença, uma falência, uma separação, um divórcio, um filho que cai nas drogas, uma desavença, um problema, um desemprego. O que é que aconteceu na sua vida recentemente ou nos anos passados que os demônios vieram no seu ouvido e sussurraram: onde está Deus nessa hora? Diz que Deus é bom? Se Deus é bom, cadê Ele? Que adiantou você ir à igreja?
Que é que adiantou tanto terço, tanto jejum, tanta penitência, agora está aí. Meus irmãos, se acontece uma coisa ruim na sua vida, que não tem solução, se tem solução, vai lá e resolve, luta. Mas se não tem solução, aceita. Não queira corrigir Deus, não queira questionar Deus. Se Ele permitiu, Deus não permitiria o mal, se desses males Ele não pudesse tirar um bem maior. É como uma mãe bondosa que deixa um mal acontecer com a criança, uma injeção doída para um bem maior, a criança não morrer de infecção. A injeção doída é um antibiótico necessário, sei lá o quê. A mãe bondosa permite aquele mal da picada, aquele mal da injeção doída, porque ela está vendo um bem que a criança não vê. Quem é você para querer corrigir Deus? Mas Lúcifer se revoltou. Lúcifer não se submeteu. Lúcifer não obedeceu. O que é a soberba? O orgulho, que é o pecado da serpente, que Jesus veio eliminar desse mundo. E todos nós estamos mordidos por essa serpente, por esse veneno. Aprenda essa definição, porque ela é importante, ela vai mudar a sua vida espiritual. O que é orgulho? É o desejo de uma eminência, de uma grandeza, de uma eminência que não cabe a mim. Orgulho é o desejo de uma grandeza que não me é devida. Então, eu, quem sou? Eu fico olhando para a grandeza do outro. Deus deu cabelo para o Padre Overlan, eu quero cabelo para mim. Deus deu o cargo de pároco para o Padre Overlan, eu quero o cargo de pároco para mim. Orgulho é você querer uma eminência que não é devida a você. Fica quieto, velho careca, e obedece. É isso. E obedecer alegremente, como Nossa Senhora obedeceu alegremente. Por isso, capítulo 2 de Filipenses: tende em vossos corações os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Embora fosse Deus, Ele não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, humildade, e se humilhou, e se fez obediente até a morte, morte numa cruz. Esta foi a vitória de Cristo. Por isso a vitória está na cruz, porque Ele se esvaziou. A vitória não pode estar no domingo da ressurreição. O domingo da ressurreição é o prêmio que Jesus ganhou, é o reconhecimento de Deus pela fidelidade de Deus encarnado, Deus feito homem. Deus se fez homem para ensinar-nos como deve ser um homem, como deve ser uma criatura. Deus não é criatura, Deus é criador, mas Ele criou uma alma e criou um corpo para si, Jesus. Essa humanidade que foi criada, que Deus criou para Ele, no ventre de Maria, é a mais humilde de todas as almas. Depois dele vem Maria. É claro que a gente não chama Jesus de criatura, a alma dele foi criada, mas ele não chama ele de criatura porque ele é o Deus Criador.
Então, de todas as criaturas, Maria é o número 1. Lúcifer devia ser o número 2. Se revoltou, agora ele é um menos qualquer coisa lá, infinitesimal. Ele está no fundo do abismo do inferno. Por quê? Porque orgulho, uma eminência que não me é devida. A alma humana de Jesus, Jesus é Deus, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o poder, a Ele a majestade, enquanto Deus, mas Deus fez para Ele uma alma, e a alma é humana, a alma é criada, então a essa alma não é devida a glória, a essa alma não é devido o poder, a essa alma não é devida a majestade. Então Ele se humilhou e aceitou a pequenez, e adorou. A alma humana de Cristo, embora fosse a alma de Deus que se fez homem, era uma alma humana, e adorou Deus, e por isso Deus o exaltou sobremaneira, e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Por isso Lúcifer também odeia Jesus. Só que com Jesus a coisa é diferente, porque Lúcifer sabe que Jesus é Deus. Por isso Deus lá em Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram, Deus olhou para a serpente e disse: porém inimizade entre ti e a mulher, Maria, entre a tua descendência. Atenção, Deus lá está dizendo que existe gente que é filho do capeta, a descendência da serpente. Quando que você é filho do capeta? Quando você obedece a ele, quando você deixa ele mandar na sua vida, quando você faz o que ele quer. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e a descendência da mulher, Jesus. E aqui vem Nossa Senhora, com a sua descendência, Jesus, a descendência, esmaga a cabeça da serpente. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é a cabeça? A cabeça é a parte mais orgulhosa do nosso corpo. O que é o calcanhar? É a parte mais humilde. A briga está entre o orgulho da cabeça e a humildade do calcanhar, que você pisa nele o dia inteiro e ele não reclama. Você pisa no seu calcanhar o dia todo e ele não reclama. Ele humildemente serve. Eu nasci para ser calcanhar. Já pensou um calcanhar rebelde, um calcanhar Lúcifer, um calcanhar que não quisesse obedecer e dissesse assim: para de pisar em mim, eu quero uma eminência que não me é devida, e o calcanhar quisesse ficar para cima e colocar a cabeça no chão, e você tem que andar com a cabeça para o calcanhar ficar elevado. Ia ser um desastre, sim ou não? A imagem é ridícula se não fosse a pura descrição do inferno. O inferno é isso. O inferno quer andar com a cabeça e exaltar o calcanhar. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, embora sendo Deus, Ele criou para si uma alma humana, para que essa alma humana pudesse ser humilde diante de Deus e obedecer a Deus até a morte, morte de cruz, para que essa alma humana que foi criada para a missão de morrer por nós, alegre aceitasse a missão de morrer por nós, humilde aceitasse a missão de morrer por nós, submisso aceitasse a missão de morrer por nós.
E então, a felicidade, vitória, quando ele entregou o Espírito. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Quando ele se entregou nas mãos do Pai em submissão, ali aconteceu a vitória. Ali os humildes foram exaltados e os soberbos foram derrubados dos seus tronos. Ali eu vi Satanás cair como um raio, porque a soberba é humilhada no mais profundo do inferno. Qual é o castigo dos demônios? O castigo dos demônios é saber que aquilo que eles quiseram, a eminência que eles quiseram para si, eles nunca alcançarão. Já o meu pobre anjo da guarda, o seu pobre anjo da guarda, que aceitou humildemente ser o anjo do Paulo Ricardo, o anjo, põe teu nome aí. No momento da sua submissão, ele entrou imediatamente na glória do céu, e tudo aquilo que ele renunciou, ele recebeu como graça. Tudo que ele renunciou. Ele não é serafim, ele não é querubim, ele não é trono, ele não é dominação, ele não é potestade, ele não é principado, ele não é nada disso. Mas se submetendo, ele entrou no céu e recebe indiretamente a felicidade que cai como cascata de todas essas majestades angélicas que estão acima dele. Quem entrega sua vida a Deus não perde nada. Quem se submete a Deus não perde nada, meu irmão. Não perde nada, minha irmã. Quem se submete a Deus vê exaltados os humildes e os poderosos derrubados de seus tronos. Deus não prometeu que isso aconteceria nessa vida. Nossa Senhora, nessa vida aqui, foi difícil, foi paulada atrás de paulada. O anjo disse para ela: ele irá sentar-se no trono de Davi, seu pai. Ela recebeu Jesus morto nos braços. Cadê o trono de Davi? Mas hoje ela está no céu, acima de todos os serafins, mais gloriosa do que toda a corte celeste junta, por sua humildade. Isto é sacrificar. Deus quer que nós sacrifiquemos por amor. O que é sacrificar? Sacrificar, a gente diz, sacrifício é um negócio doído. Não. Sacrificar é eu renunciar a um bem por um bem maior. Eu sacrifico minhas ideias bobas por um bem maior, que é a vontade de Deus. Sacrificar é deixar de lado um bem para ter um bem maior. O meu anjinho da guarda sacrificou ser os outros anjos para ser o meu anjo e receber um bem maior, estar no céu. Lúcifer não sacrificou o segundo lugar. Ele podia ter dito: eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui, Lúcifer poderia ter dito: eis aqui o humilde servo do Senhor, faça-se em mim. Não fez. Não renunciou ao bem menor e perdeu o bem maior, que é Deus.
Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos esse vitorioso, humilde e exaltado por Deus. Deus se fez homem para poder se humilhar, como Satanás não se humilhou, e para poder vencer. Vitória. Vitória tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Essa é a vitória de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz foi a aceitação mais plena, mais humilde, mais entregue. Pai, em tuas mãos. Ele aceitou até mesmo agonizar para nos dar força em nossas agonias. Ele aceitou até mesmo a sensação de se sentir abandonado. Ele não estava abandonado, mas a sensação de se sentir abandonado para nos fortalecer em nossos sentimentos de abandono. Ele aceitou tudo isso humildemente e sacrificou para nos dar o céu. Que vitória extraordinária de nosso Senhor, que cruz gloriosa. Eis a cruz de Cristo, venceu o leão de Judá. Fugi, partes adversas, tremei, inferno, diante do poderoso nome de Jesus, diante do humilde Jesus. Nós que temos a glória e a alegria de ser parte da Arquidiocese de Cuiabá, temos um padroeiro, o Senhor bom Jesus. A gente chama de Senhor porque Ele é Senhor, mas aquilo não descreve a imagem. A imagem do bom Jesus não é do Senhor bom Jesus. A imagem do bom Jesus é a imagem do humilhado, obediente e humilde Jesus. Por isso é a imagem do vitorioso Jesus. Que a vitória do Senhor bom Jesus venha abundante nesta sexta-feira. Hoje é o dia do Senhor bom Jesus. Toda sexta-feira santa é o dia do Senhor bom Jesus. Então, lembremos-nos de nosso padroeiro, da vitória daquela humilhação, da vitória e como os infernos tremem diante do olhar bondoso do Senhor bom Jesus. Do céu vem a bênção, que destilem do céu as graças e as bênçãos, como essa chuva que está aí nos incomodando, né? Começando a querer cair, mas que venha a graça e venha abundante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.